E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz a conexão da fiação nessas placas da Intelbras de todas as impactas maiores e as menores e da linha Maxcom. Já peço que deixe seu like aí, siga o canal, sempre tem vídeos sobre centrais telefônicas, telefonia, telecom, eletrônica, programação, tá bom pessoal? Vai ajudar bastante. Então pessoal, esse é o conector que vai nas placas, ele é padrão para toda a linha Impacta e para as Maxcom. O nome dele é o conector FM Plug 180 graus, ele é duas partes. Essa parte preta aqui é onde vai conectado na placa, que tem os terminais metálicos, e essa parte branca ou transparente aqui que é onde vai inserido os fios para prensar ali. Ele é padrão, essa aqui é uma placa de ramal analógico, tanto para as centrais maiores, ramal digital, como para as centrais menores. Por exemplo, essa aqui é uma placa de ramal das centrais Impactas 16, 40, 68, ramal analógico, né? E o conector é padrão. Já esse aqui é uma placa de ramal desbalanceado da Comunic 48, é o mesmo conector. E essa aqui é uma plaquinha da CP24 Lite. Elas praticamente são a mesma placa, o conector embaixo é diferente. Mas a parte de conexão da fiação é a mesma, ela é universal. Placa de ramal mista e uma placa tronco também é o mesmo conector. Então como que funciona? Basicamente ele é encaixado sob pressão. Essa parte transparente aqui é encaixada sob pressão aqui, ó. Pressiona aqui, ó. E com a mão dá um primeiro estralinho com pouca força, vai até a metade. Olha, fica a metade encaixou e a outra metade não. Nesse momento a gente insere a fiação aqui, aí pressiona. Eu gosto muito de usar um alicate tipo esse aqui, ó, para terminar de prensar ali. Eu tenho um pronto aqui, ó, com dois fiozinhos, ele vai ficar assim depois de pronto, certo? Aí aqui na placa é só a gente inserir ele ali dentro. Só tem uma forma aqui dele encaixar, encaixou ali, pressionou, ele entrou o conector. Se tu pôr ao contrário, ele não vai encaixar. Essa é a forma correta em qualquer uma das centrais. Inclusive essas que são de interfonia. Por exemplo, a Comunic 48. Ó, encaixou. Agora, que tipo de fiação usar? Aqui no manual, ela fala instalação dos ramais e juntores analógicos com o conector FM Plug 180 graus. Então, ele diz aqui que a gente não precisa desencapar os fios. Pede para a gente encaixar os fios e travando as duas partes. Usar um alicate para reapertar. Aqui ela fala dos diâmetros, né? Tabela AWG de 0,4 mm ou 5 mm, ou seja, meio milímetro. Se for mais fino que isso, ele tende a não pegar o contato ali e não dar ligação elétrica, então não é recomendado. Quando se fala em instalação de carregamento estruturado, ela dá uma dica aqui, ó. Por exemplo, usar um cabo de rede, né, que é o cabo TP que a gente chama, Cat5, Cat6. Ele pede para a gente usar o par verde, branco, verde, laranja e branco, laranja, porque estão entrelaçados entre si. E o azul e branco, azul, marrom e branco. Eu prefiro seguir o padrão internacional de cores. Então isso aqui, ela não é uma exigência, é uma sugestão por parte do fabricante. Ele diz aqui, ó, sugestão de crimpagem. Os ramais devem ser conectados nos pares de fios entrelaçados entre si. Aqui eu estou com dois cabos, um Cat5 e um Cat6. Dá para notar nitidamente que o diâmetro dos fios é diferente. A gente percebe que com a capinha um é bem mais grosso que o outro. Eu gosto de usar o padrão de cores da telefonia, que é o branco do azul e o azul, o branco do laranja e laranja, o branco do verde e o branco do marrom e marrom. Vou usar esse Cat6 mesmo aqui. Eu corto o tamanho que eu acho que vai ficar organizado ali, aí depende de cada situação, né? Pode ser 4, 5 centímetros, depende do acabamento que eu quero fazer nas placas. Aqui está cortado. Eu vou abrir aqui só aproximadamente 1 centímetro de cada par. Assim fica. Eu gosto de pegar uma chavezinha e alisar bem. Fica um acabamento mais apresentável depois. Então, o primeiro passo eu encaixo até a metade, a parte transparente. Certo? Agora eu tenho que verificar primeiro qual é a placa. Por exemplo, se é uma placa das centrais menores, o conector ele vai nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido. Então, branco do azul, azul, branco do laranja e laranja. Agora, se for de uma central Impacta maior, ele já vai nesse sentido. Aí, ele vai ficar ao contrário. Então, eu começo aqui branco do azul, azul, branco do laranja e laranja. Eu vou fazer para as centrais menores primeiro. Então, eu vou fazer para as centrais menores agora. Vou acertar mais ou menos aqui o tamanho que eu quero. Só encaixo aqui e pressiono com a mão. Verifico se os fiozinhos alcançou até na parte plástica ali. E agora só pressiono com o alicate universal. Está pronto os dois primeiros pares. Agora eu vou fazer os dois seguintes. Mesma coisa. Insiro, verifico se chegou até o final e
pressiono com o alicate. Então perceba que um cabo UTP, ele é o suficiente para uma plaquinha dessas, porque elas são 4 ramais, 2 pares. Só encaixo aqui e está pronta a minha conexão. Só preciso fazer depois a descida aqui, organizar bem lá na central para ficar esteticamente legal. Agora, se eu for usar esse mesmo conector que eu fiz padrão dessas plaquinhas numa placa maior, por exemplo nessa aqui, veja que vai ficar o contrário aqui, ó. O par 1 ficou laranja, branco do laranja, azul, branco do azul. Então, quando eu for fazer numa plaquinha, eu tenho que só verificar qual é o primeiro aqui, porque senão depois vai ficar toda invertida lá no meu bloco M10, ou Bargoa, como o pessoal conhece aí. Tomar conhecimento desse detalhe somente. Mas o resto é tudo igual, mesma coisa. Ó. E está pronto aqui. Uma placa maior dessa é para 16 ramais, então nós vamos precisar de 4 cabos UTP. Cada cabo UTP é para 4 pares, logo nós vamos precisar de 4 cabos, que vai dar um total de 16 pares. Já uma placa tronco, essa aqui pegou um raio na cabeça, ela é para 2 troncos analógicos. Então, um cabo UTP desse logo já dá para 2 placas, certo? Ela vai a um conector somente. E essa placa, por exemplo, da Comunique 48, ela é 8 ramais. Então aqui a gente precisa de 2 cabos. Já essa placa aqui, ó, a gente começa a contar daqui para cá. Então ela é o mesmo padrão das centrais grandes. Ó. Se eu for fazer para essa central aqui, a sequência vai ficar invertida. Depois, para me acertar na programação, muito complicado. Então eu tenho que começar nesse outro lado do conector com o branco do azul, azul, daí branco do laranja, laranja, branco do verde, verde, branco do marrom, marrom. Que é o mesmo padrão para essa outra, por exemplo, que é uma CP24 Lite. Agora eu vou fazer no outro padrão, no padrão inverso, para as outras plaquinhas ali. Agora eu vou usar o conector nesse sentido, então. Vou me basear por essa placa, insiro o conector ali, me baseio aqui por ela. Branco do azul e azul, e daí branco do laranja e laranja logo embaixo. Comparando os dois, veja que a gente só alterou aqui a sequência, ó. Então nessa placa, para poder dar certo, ficar a sequência correta, o conector fica nessa posição, ó, branco do azul, azul, branco do laranja, laranja, branco do verde, verde, branco do marrom, marrom. Já nessa placa menor, a sequência começa em cima também, só que ela está invertido o conector. Então essa é a forma de conexão, bem simples para todas elas. Existe também a opção de se usar esses blocos Bargoas ou M10. Eu fiz aqui na ponta, ó, do cabo, a saída ali, mesma coisa, os conectores aqui na ponta do cabo. Eu fiz um cabinho curto aqui. E aqui para 1, 2 até o 10, começando do branco do azul, branco do laranja, branco do verde e branco do marrom. Só inserir aqui e já está ligado no bloco aqui, ó. Então essa é a forma de conexão dos conectores aqui nessas placas. Então só lembrando que esse conector, ele é o padrão, esse conector que tem o nome aqui de conector FM Plug 180 graus. Ele é compatível com as Impactas 16, com a Impacta 40, 68, 68i, com a 94, a 140, 220 e a 300. E as centrais condominiais, a Maxcom, né? Que a gente tem a CP48, CP112, CP192, CP352 e a Comunique 16 e a Comunique 48. E a 24 Lite, que já está fora de linha, mas ainda tem alguns prédios aí, que é a CP24 Lite também, é universal. Só queria mostrar então essas formas de conexões e esses conectores. Qualquer dúvida deixa nos contatos aí, dá um curtir, se inscreve para me ajudar bastante. Tá bom? Valeu, um abração.